Pessoal, começou 2025, né? 1º de janeiro de 2025. Eu sei que você, jovem da minha idade, deve estar pensando, putz, começou mais um ano, né? O que será que eu posso fazer nesse ano? Então eu queria te dar umas dicas valiosas que eu tô fazendo desde agora, nem é 2025 ainda, mas eu já tô fazendo já para adiantar já. Mas eu sei como que você não fez, a gente não adiantou antes e vai querer pensar em fazer alguma coisa agora. Vou te dar algumas dicas valiosas. Primeira dica que eu quero dar pra você. Se você é pobre como eu, que não tem muito dinheiro, seus pais não têm muito dinheiro e tudo mais, o que você tem que fazer? Se você mora na cidade, acha algum emprego, tanto de CLT ou na internet, para ser um autônomo, trabalhar como freelancer. E por quê? Você tem que fazer dinheiro o mais rápido possível. Quando eu falo dinheiro mais rápido possível, não foi para você enganar as pessoas, vender curso, não. Eu estou falando para você ganhar dinheiro rápido, para você começar a trabalhar para quem não trabalhou. Se você em 2024 não trabalhou, ou só estudou, sei lá, não fez nada, comece agora, 2025. Tenta estudar por uma semana ou alguns dias, por exemplo, como fazer prompt em engenharia de prompt que nem eu tô fazendo, tá sendo famoso agora, né? Vamos dizer assim, que é a profissão do futuro, mas eu não acredito muito, tá bom? Mas eu tô estudando pra ver se realmente vou ganhar algum dinheiro. E se eu ganhar dinheiro, isso vai ser a melhor coisa que vai acontecer na minha vida. Por quê? Além de ganhar dinheiro, eu vou ajudar os meus pais a ajudar aqui em casa. E você tem que ter essa mentalidade. Você tem que estudar o que vai te dar dinheiro. Essa coisa de engenharia de prompts que eu estou fazendo é algo que a pessoa está ganhando muito dinheiro. Não um rio de dinheiro, mas algum dinheiro para começar. O meu canal no YouTube que eu criei antes de 2025, né? Então, o que eu quero que vocês pensem? Faça, trabalhe nesse 2025, já comece a trabalhar. Não agora, não sai de casa para trabalhar. Não. Estude. Ou se você quer trabalhar de CLT, faça como fala, no seu currículo, manda para a empresa, tudo mais. Se você quer ser um autônomo como eu e meu pai, que nós trabalhamos por conta própria, estude alguma coisa na internet, seja editor de vídeo, design gráfico, criador de conteúdo, cria um canal Dark, vai fazendo as coisas até dar certo. Só comece a trabalhar, tá? E estudar, obviamente, estudar e trabalhar. Não faz só uma coisa. Estude primeiro o trabalho que você quer fazer e depois bota em prática o trabalho, ok? Agora minha segunda dica que eu estou fazendo: leia a Bíblia. Se você não leu a Bíblia nenhuma vez ou leu poucas vezes, mas não era direto, ou 2024, seja diferente de 2025. Leia todo dia. Não estou falando para você ler um capítulo. Não, leia uns textinhos, sabe? Sabe aqueles textos? Acho que no meu caso é cinza, tá? Que é tipo um texto cinza marcado. Que é tipo uma frase de Deus e Jesus falando. Tenta ler essas frases quando você acorda, à tarde ou quando você vai dormir. Faça isso. Só tenta ler pelo menos uma vez todo dia por 20 minutos, 10 minutos. Só se você ler, olhar para aquela mensagem de Deus e tentar replicar isso todo dia. Eu sei que não é fácil, porque eu também faço isso. Só que botar em prática que é mais difícil, entendeu? Mas sim, só de você estar lendo já vai ajudar você. Você já fica bem espiritualmente e mentalmente. Eu me sinto bem quando vou ler a Bíblia ou depois de ler a Bíblia. Óbvio que se eu cair, ter a decadência de cair, a energia ruim volta e eu já fico com energia pesada. Então, quando você lê a Bíblia, tenta absorver essa energia boa depois de ler para fazer alguma coisa no seu dia a dia. Quando nós lê a Bíblia, pessoal, na minha experiência, quando eu observo, eu fico muito bem para fazer as coisas. Eu fico muito bem.
Então, para você ter essa sensação que eu tenho também, e você ter igual, leia a Bíblia. Tenta ler aquele texto pequeno, ou ler algum texto que conta alguma história, entendeu? Só ler. O importante é você ler, ok? A minha terceira dica é uma terceira dica que meu pai me dá um conselho, mas às vezes nem um conselho, às vezes é uma. Como posso falar? É um esporro, vamos falar assim. Que é o que? Tenha foco em tudo que você está fazendo. Tenha foco. Pessoal, vocês não tem ideia que. Assim, hoje eu tô melhor, né? Já tô melhor, já tô mais focado nas coisas. Mas antes, eu não entendia nada, não lembrava de nada, não prestava atenção em nada do que meu pai fazia, o que eu também estava falando. Óbvio que ainda hoje tem coisas que eu não presto atenção. Isso eu admito até hoje. Mas eu tô muito mais melhor do que quando era 2024, 2023, por aí, entende? Então tenta, olha no YouTube, olha as dicas profissionais de como prestar atenção. Uma dica que eu vou dar pra você de ouro, que é o que? Não vou falar assim numa conversa. Quando você estiver conversando com alguém ou aqui no vídeo, sempre olhe direto para a pessoa, certo? Sempre olhe para a pessoa o tempo todo, não desvie o olhar. Isso tudo para você conversar com mulheres, com seus amigos, com seu pai, com sua mãe, com pessoas que você não conhece, ou até parente seu, quando você quer conversar, sempre olhe e fica assim, não fica igual assim, ó, um olho abertão, regalado. Fica assim, ó, entendeu? Quer dizer que você está focado no que o cara tá pessoa. E pra você, quando você estiver conversando, e por mais que não seja, vamos dizer assim, que é um assunto que você não sabe. Aí beleza, é o que você pode falar. Nossa, cara, então se eu fizer isso, tal isso, então acontece isso. Nossa, que interessante, entende? Mostra interesse, por mais que seja uma coisa que você não saiba. Agora, se você sabe de uma coisa, por exemplo, anime, né? Que eu tenho certeza que você vê muito anime. Se você estiver conversando sobre anime, presta atenção no que a pessoa está falando no anime e o que ela está falando do anime. É coisa boa, negativa? É uma crítica? É sobre animação, sobre personagem, sobre isso, sobre isso? Então preste bem atenção no que está falando e responde com suas palavras, naquilo que você entende. Não vai inventar. Não inventa. Só presta atenção e tenta conversar o máximo possível, tá? E sabe, e tenta responder. Agora, se não for numa conversa e for assim, no seu dia a dia, né? Sei lá, você tá andando na rua e você não presta atenção e você pisa na fezes de um cachorro no meio da estrada. Aí você pega o seu tênis, o seu chinelo, né? Que é pior ainda, e vê tudo melado de merda. Isso foi a sua culpa, porque você não prestou atenção no que você está vendo. Então isso é uma outra dica. Sempre que. Agora eu tô falando mais essa prática. Sempre que eu tô num lugar, eu sempre tento prestar atenção, máxima atenção possível. O que eu tô fazendo, aonde que eu estou, tá totalmente presente naquele ambiente. Porque se eu ficar andando, vamos falar no mercado, pensando em outra coisa, eu vou esbarrar numa pessoa, eu vou esquecer que o meu pai pediu ou o que eu ia pegar, eu vou esquecer o que eu tô pegando, eu vou esquecer que eu tô pegando na coisa errada. Então isso atrapalha muito. Eu sei que isso também atrapalha a sua vida, né? Porque eu também passo por isso às vezes por todo dia. Mas como eu falei, eu já estou um pouco melhor. Talvez você esteja um pouco pior do que eu. Mas se você botar essa dica de prestar atenção, não arregar o olho, né? Mas assim, ficar atento, estar presente quando você estiver conversando ou num lugar especial, ou num evento, ou no mercado, fique totalmente presente. Não pense em outras coisas, ok? Até quando você vai no caixa, a mulher pergunta: é crédito? É débito? Você tem. É, como fala mesmo? Você participa do clube? Você tem tal aqui, tem tal aqui?
que a mulher pergunta, né? Você tem que saber responder, prestar atenção no que ela tá falando. E olhar no olho dela, sempre olhando no olho da pessoa. Sempre ficar tá ligado, entende? A minha quarta dica também que eu quero dar é: isso também funciona. Assim, como eu falei, tô um pouco melhor nas minhas atitudes, nas minhas ações, mas é o que? Sempre tenha responsabilidade e organização nas suas coisas. Sempre tenha cuidado, vamos falar assim. Sempre tenha cuidado. Por quê? Eu sei que a maioria, talvez algum de vocês quer morar sozinho, tá com 17, 18 anos, já tá morando sozinho, né? Alguns. Ou quer morar, né? Mas não tem responsabilidade, não sabe organizar a sua casa, não sabe ter cuidado com as coisas. Por exemplo, com o seu celular. Você provavelmente deve esquecer ele às vezes. Ou quando você está em algum lugar e você sem querer esquece sua carteira, seu relógio, seu óculos. Isso é desorganizado. Isso não é cuidar das coisas direito suas. Entendeu? Porque quando você mora sozinho, não vai ter o pai ou a mamãe para te ajudar. Ó, filho, você esqueceu isso aqui, ó, filho, toma cuidado com isso aqui. Ó, filho, arrumei sua cama. Não. Depois, quando você morar sozinho, você vai ter que fazer suas próprias coisas, sua própria organização. Você já tem que tomar conta das suas coisas, do seu quarto, do seu notebook, do seu celular, do seu óculos, do seu caderno de escola, da sua bolsa, né? Se está na escola ainda. Então isso ajuda bastante, porque quando você vai na fase adulta, você já vai não vai capricorn com essas coisas inúteis, sabe? Coisas não sem relevância, né? Mas sem que você já deve saber faz muito tempo, né? Só que no Brasil a cultura é diferente, né? Nenhum pai ou uma escola, dependendo da família e tudo mais, já ensina desde pequeno a ser organizado. Tem família que já ensina desde pequeno, mas tem alguns casos que não. Então a quarta dica é: seja organizado, cuida das suas coisas, tenha cuidado com as suas coisas e, e seja, por favor, não não faz merda com as suas coisas e seja mais organizado. Quando eu falo organização, é arrumar a casa, arrumar seu quarto e tudo mais. Que agora vai entrar no top 5 essa coisa de arrumar a casa e tudo mais. A, faça o básico da casa. O que seria o básico da casa? Como eu já falei, saber arrumar a cama, saber dobrar a roupa, não deixar espalhada no chão ou numa cadeira, não. Saiba dobrar sua roupa, saiba limpar seu tênis, seu sapato, saiba lavar louça, saiba cozinhar. Então você virar um Masterchef, né? Se você sabe fazer um arroz, ou uma carne, um vinagrete, uma proteína, um ovo, um frango, você já vai estar muito à frente. Porque quem, moleque, 16, 17 anos, ou 18, né, por aí, sabe fazer essas coisas básicas. Eu sei que você, irmão ou irmã, tá me assistindo, faz essas coisas, como eu também faço. Mas tem outras pessoas que não faz isso. Que pode ser o seu caso, irmão ou irmã, que tá me assistindo agora. Que não sabem fazer essas coisas. Então, aprende a fazer isso, tá? Aprende a fazer o básico. Hoje, o que eu não sei fazer bem, que eu não sei fazer, é só lavar roupa. Lavar roupa eu ainda não aprendi, tenho que aprender isso, né? Mas de outras coisas, de limpar a casa, arrumar a casa, lavar louça, fazer comida, isso eu já sei tranquilo. Agora eu vou te dar uma sexta dica que eu quero dar. Sexta dica: comece a ler livros. Eu sei que você está esperando essa resposta, né? Que todo coach, todo mundo fala, né, quando na parte de desenvolvimento lê livros, né? E para quem não sabe, no meu canal, se você pesquisar, eu tô lendo esse livro aqui, ó. Eu já li, né? O que eu tô passando é só uns capítulos que eu já li. E eu tô ensinando para vocês.
Mas se você começar a ler sozinho, sem ver vídeos, né, como o meu canal, você vai ver que é muito interessante você ler um livro como autodesenvolvimento ou coisa de budismo, de religião, de história. Mas se deve perguntar, se deve estar falando, mas Du, eu não sei ler. Porque eu sei que muitos jovens não sabem ler. Cara, tenta aprender o mais rápido possível. Não fique para trás. Se você não sabe ler, olha no vídeo no YouTube, por favor, tá? E aprende a ler, ok? E escrever, porque a leitura e a escrita, para ler um livro, é algo muito bom que eu uso, tá? E eu recomendo também você fazer. Aí você deve estar perguntando, mas Du, assim, eu sei ler, eu sei escrever e tudo mais. Só que eu não consigo entender o livro. Quando eu acabo de ler o livro, Eduardo, eu simplesmente esqueço tudo que aprendi. E pessoal, obviamente você vai esquecer. Às vezes eu também esqueço do livro da Monja Coen. Aqui, ó, deve ter, aqui, ó, peraí, deve ter no máximo, de capítulo, uns 20 por aí, até mais se bobear. E de página tem 190 páginas. Mas é óbvio, pessoal, que você não vai lembrar de tudo, para você que não lê. Eu também não lembro. Porém, o que que eu gosto de fazer? Não sei se é algo legal ou algo recomendado para os leitores, né, que lê muito livro. Mas eu uso e tá dando certo. Que é o que? Leia o capítulo, certo? Do seu livro. E vê se esse capítulo é algo interessante de se lembrar. Por exemplo, se você olhar na minha playlist, vai ter o primeiro vídeo que é o meu que sobre escolhas, né? Que é o primeiro capítulo aqui, ó. Não sei se vai mostrar, vai aparecer aqui, mas aqui, ó, o primeiro capítulo, escolhas. É o primeiro capítulo do livro. E quando eu li esse livro, eu entendi o que esse livro queria dizer sobre ter escolhas corretas, não fazer nada de errado e tudo mais. Eu, lem eu lembrei desse livro, eu lembrei a mensagem. Óbvio que eu não vou lembrar da história, porque o livro da Monzacone tem muita história, né, historinhas. Óbvio que eu não vou lembrar de todas, não tem como lembrar. Porém, a mensagem tem que guardar. Se você guardar a mensagem do livro e você usar essa mensagem para sua vida real no seu dia a dia, vai ser algo muito legal para você e vai te ajudar muito. Como me ajuda também a ter escolhas, a fazer coisas corretas e tudo mais. Aí, se você não consegue prestar atenção e tudo mais, como eu falei, estude no YouTube com gringo ou com brasileiros aqui, né? Se você tem algum canal que é de leitura, veja essas pessoas ensinando ali livro e aplica essa habilidade, esses truques para você ler. Como eu falei, se você saber ler e escrever no canal, no papel, o que você acabou de ler no capítulo interessante, né? Você achou, nossa, é legal esse capítulo. Eu quero lembrar desse capítulo, da mensagem. Então escreve, escreve na hora, tá? Acabou de ler, escreve. Já escreve na hora. E outra dica, se você quer prestar atenção na leitura e tudo mais, o que eu recomendo também, que eu peguei também de uma dica, aqui ó, no YouTube. Pega a ponta da sua caneta e vai aqui ó, como é da primeira linha do capítulo e começa ó, um homem e segue, ó, bota aqui, aponta no homem, aponta no homem, sábio, aí você vai indo ó, um homem sábio querendo manter sempre sua mente desperta. Acompanha. Quando você estiver lendo, a ponta da caneta tem que acompanhar onde você está lendo, entendeu? Isso é uma outra dica interessante que eu acho que seria legal para você também. Agora eu vou querer da minha sétima última dica, né? Porque esse vídeo vai ficar muito longo para você. Quando você não souber de nada, por exemplo, você vai querer fazer algo e você não sabe fazer aquilo,
Ou você sabe fazer aquilo, mas está faltando algum conhecimento, alguma coisa que você não consegue entender melhor. Meu- Essa é a dica do meu pai. Sempre pergunte a quem sabe. Por exemplo, eu, como eu quero ser um engenheiro de Pompit, né? Estou estudando para isso. Por mais que eu já fiz alguns projetos de teste, né? Já achei interessante, né? E deu certo para mim, né? Os testes. E depois disso eu vou perguntar para especialista de Pompit. Por mais que eu veja o gringo e tudo mais, é sempre bom perguntar para quem já sabe nesse mercado, entende? Sempre pergunte, certo? Ó, que não é perguntar um monte de coisa, né? Porque certamente a pessoa vai querer que você cobre, né? Porque hoje em dia, se você quer ensinar alguém, por mais que seja alguma dúvida, a pessoa vai cobrar de você. Não vai ser barato. Mas se você perguntar assim, pra mim, se eu fosse um engenheiro de profissional e você tivesse uma ou duas perguntas, eu ia te ajudar. Ó, o que é um prompt? O que eu posso fazer como engenheiro de prompt? Eu te ajudaria nessas dicas. Óbvio que eu não te daria um conhecimento tão vasto, né? Não te daria um conhecimento tão avançado. Mas o básico, pelo menos você já ia ter comigo. Se você perguntasse, entendeu? Só que, óbvio, como não é meu caso, tenta perguntar uma dúvida só. Pergunta para um engenheiro assim, ô fulano de tal, o senhor, por mais que eu não te siga, eu nunca comprei seus cursos, eu vi que o senhor é muito especialista nesse conteúdo, nessa área, que eu também estou fazendo, estou estudando. O senhor poderia tirar uma dúvida só? Só quero tirar uma dúvida com o senhor. O senhor poderia me ajudar? Alguns vão falar que não, e outros vão falar que sim. E lembra, esse que vai falar que sim, presta bastante atenção no que ele vai falar ou escrever. E lembra-se, já deixando já fixar na sua mente. Ele não vai te dar aquele plano, aquele conselho, aquela dica, aquele conhecimento vasto. Ele vai te dar só o básico, para você só entender. Agora, para você, sobre a aplicabilidade, projeto, ele não vai te explicar. Então lembra, é só para você entender o básico, certo? E para você querer aprender o avançar e tudo mais, você vai ter que pagar. Aí vai ter que tirar do seu bolso. Então, pessoal, esse foi minhas 7 dicas que se você talvez praticar isso todo dia ou com muita frequência, né? Talvez você esqueça, né, de aplicar isso. Mas se você fizer isso de ler a Bíblia, de ser organizado, de trabalhar, estudar e trabalhar para ganhar dinheiro e tudo mais, eu tenho certeza que seu 2025 vai estar um pouco ou muito melhor do que foi 2024, ok? Então, se você gostou, deixe o seu like e me segue para você aprender mais dicas, conselhos ou curiosidades do mundo que eu vou te entregar, ok? Muito obrigado, pessoal.